administrativo que vai definir e dar rumo para as decisões do governo. E a audiência pública é caracterizada pela oralidade. Então, pois não? Consulta pública. Mas saiu no boletim oficial nós fomos convocados para uma audiência pública. Está escrito no boletim oficial audiência pública. Então nós estamos numa audiência pública e não numa consulta pública. É 521 o número do boletim oficial. Tá aqui, ó. Então eu gostaria de dizer que, estando numa audiência pública, devemos falar, todos devem falar. Franqueada a palavra, de acordo com a lei. Depois pode ser feita uma consulta pública onde cada um encaminha seu documento para fazer parte do processo administrativo. É uma segunda etapa, né? O boletim está aqui, se vocês quiserem conferir, está aqui o boletim. Aparentemente é uma questão formal, mas tem uma questão de conteúdo de fundo. O boletim oficial do dia 3 ele é audiência pública, aqui na secretária. Então está aqui. Edital, a Secretaria de Meio Ambiente, Pesca, edital de comunicação, audiência pública com vista à criação do movimento natural do Banco de Pedra. A audiência pública é uma coisa muito mais profunda do que uma consulta. A consulta normalmente é uma coisa mais rápida, mas eu acredito que a Secretaria de Meio Ambiente não está com pressa. Eu acho que quanto mais participação tiver, quer dizer, quanto mais as pessoas participarem dessas discussões, mais representatividade vai ter a Secretaria e a própria Prefeitura com um monumento, né, com o empreendimento da Prefeitura. Então, eu acho o seguinte, não tem como agora a gente transformar essa audiência pública convocada, quer dizer, convocar essa transformação, a Prefeitura, através da sua Secretaria, comunica, está realizando dia 1º de março de 2012, às 17 horas, no CMEI. Nós estamos reativando o Fórum das Entidades Civis, de Redação dos Usos, que é um fórum de discussão dos nossos problemas, onde todas as entidades da cidade estão convidadas. A gente se reúne todas as segundas-feiras de cada mês e todas as quartas segundas-feiras de cada mês. Estamos reativando o FECAR. Então, na última reunião, nós tiramos um documento referido aqui sobre as nossas dúvidas quanto à unidade de conservação. A primeira é que existem problemas com os limites da unidade de conservação. E nós vimos pelo menos 3 mapas diferentes. Foi apresentado um mapa do Conselho de Meio Ambiente, pelo Celso, agora foi apresentado outro mapa, aparentemente que é o da CART, e a gente vai para um outro mapa, 3 mapas. Inclusive no jornal Primeira Hora foi publicado outro mapa. Não é uma questão até de resposta, não vou responder agora, porque são as nossas dúvidas, né? E os mapas, o mapa que está aqui é um mapa, porque quando você realmente, eu até discuti isso com a Nátia, foi o seguinte, quando a gente
consideradas. Então, é outra dúvida. O mapa da BP, a gente está falando da roda de tabuleiro, que eu já falei. Também eu queria saber se foram consideradas as pesquisas de fauna e flora, porque aí tem aquele pau-brasil, do pau-brasil, ele tem ainda o homicídio florais, né? Tudo, toda a área de classificação que tem, a habitat de passarinho, da extinção, as pessoas podem deixar de café de bobagem, mas a gente depende até de uma minhoca para sobreviver. Denise, só para nós inclusive, como foi mostrado ali, nós ampliamos a realização dos estudos que eles estão sendo feitos, que uma unidade de conservação não é estática. A gente pode muito bem criar e ela pode ser ampliada à medida que for sendo verificado pontos técnicos específicos solicitados pelo órgão. A gente se nota com estranheza naquela linha reta, porque na natureza não tem nada reto. Então, aquela linha reta que sai com ponto 2 é meio estranha. Eu não sei ela obedecer a Essa linha é justamente das falésias. mas aí a discussão, será que não pode ser considerada também lá de lá do morro? Não sei, né? Olha, exatamente. Essa é uma consideração, mas tem a consideração da fauna e da flora. Por isso que a gente aumentou. Exatamente. É uma dúvida. Os empreendimentos na área deverão ser adequados às necessidades de proteção do meio ambiente, não vice-versa, né? Não ao contrário. E é necessário limitar definitivamente a área dos quilombolas e providenciar a regularidade dessa área do governo federal. O município deve ajudar a fazer isso, de conflito socioambiental, a gente precisa desenvolver e ajudar a resolver isso, é o nosso problema. Tá, olha só a relação, por exemplo, dos quilombolas, eu consultei o INEA, consultei o Ministério Público, e é até interessante falar, porque é o seguinte, se a gente decretar essa área, e se a área for dos quilombolas, não vai ter problema nenhum em relação ao monumento natural. Por quê? Porque isso é uma discussão entre os quilombolas e o proprietário. O que eu acho que deveria acontecer é o seguinte: os quilombolas, eu gostaria que eles abrissem um processo específico na Secretaria de Meio Ambiente, com toda a documentação que eles têm, porque tem poucas coisas, com toda a documentação, inclusive para depois
por exemplo, as pessoas do INEA, do INCRA, os pesquisadores, os atores todos importantes, até inclusive do Ministério Público, nessa reunião. Sugerimos que essa reunião seja preparatória para que a administração providencie, por exemplo, o mapa da vegetação, o mapa da fauna e da flora, outros mapas, da geologia está ótimo, né? O mapa da Caixa, o mapa dos quilombolas, outros dados, fundamentar muito bem essa unidade de conservação e numa próxima reunião, então a gente fica sabendo disso tudo e nós também invocamos o princípio da precaução, porque é melhor a gente se precaver antes de perder uma riqueza tão grande, né, de deixar de fora uma coisa importante. O princípio da precaução, que é um princípio do direito, recomenda que a gente estude muito bem antes de tomar qualquer atitude. Então, nós solicitamos a suspensão da licença de obras concedida ao empreendimento vizinho à unidade de conservação, para que, depois de todos os estudos elaborados, se reafirme a licença ou se modifique. Era isso. De falar e ter resposta que eu achei, interpretei dessa forma essa reunião. Búzios é imenso. Eu não acredito que a população, já falei isso, toda a população de Búzios tenha sido avisada para essa reunião. Eu acho que é um assunto extremamente sério. Deve se formar, inclusive, um plebiscito, o qual a maioria não vai, de forma alguma, não vai rejeitar que ali seja terra de quilombo. Eu tenho preocupação com momentos que antecedem a política, porque quando é final de governo, tudo acontece. As pessoas contam um pouco entre a própria mãe, imagina abuso. É muito complicado, a gente morre de medo. Foi citado aqui, já melhorou a fala, entre aspas, de que pode ser um centro que pode ter uma exposição cultural, que pode ser isso, pode ser aquilo, menos terra de quilombo. Ninguém admite que ali pode o quilombola fazer o que quiser. Pode ser tudo cultural, tudo turístico, menos que o quilombola tem o direito de fazer. Meu Deus do céu, existe algum lugar nesse país que o negro não tenha habitado, o negro na praia, se nós viemos escravos de lá para cá, pela ordem? Existe escravos, sim. Hoje o governador fizeram uma reclamação sobre recursos hoje do governador. Fizeram, todos os quilômetros estavam lá. Os 33 quilômetros, são 36, estavam presentes. Houve reclamações. Gente, nós não estamos implorando. Eu não moro no quilombo, mas eu sou quilombola. Só que eu não sou remanescente da terra. Eu acho um mínimo de respeito. Eu não creio, tem alguém do Ministério Público, eu acho que tem que se mandar, o quilombo vai fazer um manifesto, uma documentação do Ministério Público proibindo essa exploração. Mesmo que a terra não vá para o quilombo, mas que não se faça isso. Porque a gente sabe que não vai ficar nisso. Daqui a pouco tem um condomínio ali dentro. Proibindo? Não vai demorar, mas tem um condomínio ali dentro. Nós sabemos disso. Por favor, senhora. Então é muito complicado. Desculpe. Proibindo o quê? Eu não ouvi. Proibindo o quê? A senhora falou em proibir o quê? Eu disse, tudo para quilombo é proibido. Né? Tudo para quilombola é proibido. As pessoas têm medo, não sei o que acontece, politicamente, ninguém assume de fato que existe, que precisa de respeito. Sim, pode se fazer um acordo. É claro que são terras suficientes, muitas terras, e não tem, de repente, até os quilombolas que vão ocupar toda a expressão, mas pode-se trabalhar essa questão. Não é dessa forma, tomando no peito e explorar, se botar condomínios e mais condomínios. Tudo bem, Búzios é a melhor terra do estado do Brasil para visitação, nós sabemos disso, é considerado quase um outro país, temos orgulho disso, né? Mas não precisamos ser expulsos da nossa terra para
Obrigado, Ivonete, por essa questão